O Além da Lei é um podcast da professora Silvia Zago que trata dos desafios e demandas do universo jurídico que vão muito além da lei. Portanto, não percam nenhum episódio, compartilhem e escutam para que possamos aprimorar aqui através da nossa Escola Superior de Advocacia temas que vão muito além da lei. Olá, bem-vindos de volta ao Entre Linhas Leis. No episódio anterior, fechamos o bloco sobre autoritarismo e direito. Hoje, no quinto episódio, aprofundamos nossa análise sobre colonialismo, escravidão e direito através de uma das obras-primas da literatura latino-americana, O Século das Luzes, do escritor franco-cubano Alejo Carpentier. Esta obra, publicada em 1962, nos convida a uma reflexão perturbadora sobre as contradições fundamentais dos ideais iluministas quando confrontados com a realidade colonial. Carpentier, com sua prosa barroca e rigor histórico, desmascara como o direito e as instituições jurídicas foram instrumentalizados para legitimar a opressão, mesmo sob o discurso emancipatório da Revolução Francesa. Através da trajetória de Victor Hux, personagem histórico real, e dos jovens cubanos Sofia, Carlos e Esteban, examinaremos como o século das luzes revelou-se paradoxalmente um período de profundas trevas para os povos colonizados. O século das luzes representa muito mais que um romance histórico, constitui uma investigação jurídico-filosófica sobre os limites da universalidade dos direitos humanos. Carpentier, escrevendo entre 1956 e 1962, período que abarca desde o exílio venezuelano até o retorno à Cuba revolucionária, constrói uma narrativa que espelha suas próprias inquietações sobre a revolução e o poder. A obra centra-se na figura histórica de Victor Hux, comissário da República Francesa nas Antilhas, entre 1794 e 1798, responsável pela implementação e posterior revogação da abolição da escravidão. Esta escolha narrativa não é casual. Hux personifica as contradições inerentes ao projeto iluminista quando aplicado às colônias. Do ponto de vista jurídico-crítico, a obra antecipa em décadas discussões contemporâneas sobre decolonialidade e pensamento jurídico e crítico. Carpentier demonstra como os princípios universais do direito natural, ou seja, liberdade, igualdade e fraternidade, eram, na prática, direitos particularizados, restritos à branquitude europeia. O romance funciona assim como uma arqueologia jurídica, revelando as fundações racistas do direito moderno. A genialidade de Carpentier reside em deslocar o foco da Revolução Francesa da metrópole para a periferia colonial. Nas Antilhas Francesas, os ideais revolucionários assumem contornos grotescos. Victor Hux chega a Guadalupe em 1794, portando não apenas a Declaração dos Direitos do Homem, mas também uma guilhotina, símbolo eloquente da violência que subjaz ao projeto civilizatório ocidental. Hux implementa inicialmente a abolição da escravidão, decretada pela Convenção Nacional em fevereiro de 1794. Contudo, esta libertação revela-se uma nova forma de controle. Os ex-escravos são imediatamente recrutados para um exército colonial destinado a exportar a revolução para as ilhas vizinhas. A liberdade jurídica transmuta-se em servidão militar. Este episódio histórico ilumina uma questão fundamental do direito colonial: a instrumentalização da lei como tecnologia de dominação. A abolição da escravidão não decorreu de reconhecimento da humanidade dos africanos escravizados, mas de necessidades estratégico-militares da República. Quando essas necessidades mudaram, a escravidão foi prontamente restaurada por Napoleão em 1802. A narrativa de Carpentier revela como o direito colonial opera através de uma lógica de exceção permanente. Os princípios universais aplicam-se apenas aos civilizados, enquanto os bárbaros permanecem sujeitos ao arbítrio do colonizador. A caracterização de Victor Hux por Carpentier oferece um estudo de caso magistral sobre a psicologia do poder colonial. Hux encarna o que hoje denominaríamos um operador jurídico colonial, alguém que manipula habilmente os códigos legais para justificar a dominação. Inicialmente apresentado como revolucionário sincero, Hux gradualmente revela sua verdadeira natureza. Um pragmático do poder que utiliza o discurso jurídico revolucionário como um instrumento de legitimação. Suas transformações ao longo da narrativa espelham as metamorfoses do próprio direito colonial, da retórica emancipatória à prática genocida. Hux personifica também a figura do jurista colonial, aquele que domina tanto o direito metropolitano quanto os códigos locais, utilizando essa duplicidade para maximizar seu poder. Sua capacidade de navegar entre legalidade republicana
e a violência colonial revela a natureza profundamente hipócrita do constitucionalismo liberal. A guilhotina que Hughes carrega pelo Caribe funciona como metáfora da violência fundadora do direito moderno. Não se trata apenas de um instrumento de execução, mas do símbolo de um projeto civilizatório que se afirma através da negação do outro. A justiça revolucionária nas colônias revela-se indistinguível da barbárie que supostamente combatia. Carpentier oferece uma das análises mais penetrantes da literatura sobre a escravidão como instituição jurídica total. Através da perspectiva de Esteban, jovem cubano que acompanha Hughes em suas campanhas, testemunhamos a banalização da violência escravista e a sua naturalização através do direito. A obra demonstra como a escravidão não constituía uma anomalia no sistema jurídico colonial, mas seu fundamento estrutural. O Código Negro, regulamentação jurídica da escravidão nas colônias francesas, é implicitamente criticado através da descrição das práticas cotidianas nas plantações. Carpentier revela como este código operava uma desumanização jurídica, transformava pessoas em propriedades através de sofisticados mecanismos legais. Particularmente significativa é a análise das tentativas de resistência escrava. Carpentier mostra como os quilombos e revoltas não aguardaram a chegada dos ideais feministas. Representavam formas autônomas de criação do direito alternativo. A liberdade para os escravizados não era concessão metropolitana, mas conquista própria. Essa perspectiva antecipa teorias contemporâneas sobre o pluralismo jurídico e o direito insurgente. As comunidades quilombolas criavam ordenamentos jurídicos próprios, baseado em cosmogonias africanas e experiências de resistência. O direito colonial, portanto, nunca foi hegemônico. Coexistia conflituosamente com juridicidades subalternas. A trajetória de Sofia, personagem feminina central da obra, oferece uma perspectiva fundamental sobre a interseccionalidade das opressões no sistema colonial. Carpentier constrói, através de Sofia, uma crítica antecipada às limitações do feminismo liberal, mostrando como os direitos das mulheres estavam condicionados por hierarquias raciais e coloniais. Sofia representa a mulher crioula da elite colonial, dotada de relativa autonomia econômica, mas juridicamente tutelada. Sua evolução ao longo da narrativa, de jovem idealista a mulher desencantada pelos projetos revolucionários, espelha o processo de amadurecimento crítico necessário para compreender as limitações estruturais do direito liberal. A relação entre Sofia e Victor Hughes funciona como metáfora da relação entre colônias e metrópole. A aparente sedução inicial seguida de dominação progressiva. Hughes seduz Sofia com promessas de modernidade e emancipação, mas gradualmente a subjuga através de mecanismos de controle psicológico que opõem às estratégias de dominação colonial. Carpentier revela como o direito patriarcal colonial operava através da codificação da inferioridade feminina. As mulheres brancas das elites coloniais desfrutavam de privilégios relativos baseados em sua posição racial, mas permaneciam juridicamente subordinadas aos homens. Essa análise prefigura críticas feministas posteriores sobre a cumplicidade das mulheres brancas com o projeto colonial. O conceito de Carpentier de real maravilhoso possui implicações profundas para a teoria jurídica crítica. Ao revelar o caráter fantástico da realidade americana, Carpentier questiona implicitamente a pretensão da racionalidade do direito colonial. O maravilhoso americano não reside apenas na exuberância natural, mas na resistência persistente das cosmogonias não europeias. Essa perspectiva antecipa teorias decoloniais contemporâneas sobre a colonialidade do saber jurídico. O direito moderno impôs-se nas Américas como forma única de racionalidade, negando a validade de sistemas normativos indígenas e africanos. Carpentier sugere que esta imposição nunca foi completa. O maravilhoso representa a permanência de outras formas de compreender a justiça e o direito. A linguagem barroca de Carpentier funciona também como resistência epistêmica. Ao adotar uma prosa deliberadamente antirrealista, o autor recusa a transparência comunicativa que caracteriza o discurso jurídico moderno. Esta opção estilística implica uma crítica à pretensão de neutralidade do direito. Toda linguagem jurídica é retórica, toda norma é interpretação. O real maravilhoso revela, assim, a dimensão fantástica do próprio direito moderno. Sua pretensão de universalidade, sua negação da alteridade, sua redução da complexidade social a categorias binárias, ou seja, legal e ilegal, civilizado e barbárie, racional e irracional. O século das luzes oferece lições fundamentais para juristas contemporâneos comprometidos com a justiça social.
A obra desmascara a retórica dos direitos universais, revelando como estes frequentemente ocultam particularismos disfarçados. A universalidade dos direitos humanos, tal como concebida pelo iluminismo, era na verdade um universalismo paroquial, restrito aos homens brancos europeus. Carpentier antecipa críticas contemporâneas ao constitucionalismo liberal, mostrando como as constituições modernas foram historicamente instrumentos de exclusão antes que inclusão. A análise da violência colonial em O Século das Luzes ilumina as continuidades entre passado colonial e presente neoliberal, ambos operacionalizados através de sofisticados mecanismos epistemológicos do pensamento jurídico hegemônico. A obra sugere ainda a necessidade de uma hermenêutica jurídica decolonial capaz de revelar as dimensões coloniais persistentes no direito contemporâneo. Isso implica questionar não apenas o conteúdo das normas, mas os próprios pressupostos epistemológicos do pensamento jurídico hegemônico. Finalmente, O Século das Luzes nos convida a imaginar outras formas de juridicidade baseadas nas experiências históricas de resistência dos povos colonizados. O direito não é monopólio estatal ou acadêmico. Emerge também das práticas cotidianas de luta por dignidade e justiça. No próximo episódio, continuaremos nossa jornada pela literatura crítica latino-americana através de Do Segundo Sombra, de Ricardo Guiraus, onde exploraremos as transformações do mundo rural e as suas implicações para o direito agrário. Até lá, que a literatura continue iluminando nossos caminhos jurídicos.